Isaías capítulo 11, do 10 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a sua glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá. Desde os 4 cantos da terra, a inveja de Efraim acabará e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo, que for deixado na Assíria, como houve para Israel no dia em que saiu da terra do Egito. Irmãos, enquanto a primeira parte do capítulo 11 de Isaías nos falou sobre a vinda de Cristo na terra, a segunda parte fala sobre a sua segunda vinda, e agora essa última parte aqui, a partir do versículo 10, fala sobre o período entre a primeira e a segunda vinda, o período que nós estamos. E o que é que une o povo do Senhor? Será que a base de tudo da nossa união é a nossa liturgia? Será que a base de tudo da nossa união é a nossa língua? Porque eu falo e vocês entendem o português. Será que é a nossa doutrina? Será que é a nossa cultura? Claro, esses são pilares importantíssimos, mas nenhum desses elementos teria sustento se não fosse a obra de Cristo, se não fosse o amor de Cristo. Cristo é o que une tudo isso. Cristo é a base da nossa liturgia. Cristo é a base da nossa doutrina. Por isso que esse bloco aqui trata Cristo como um elemento curioso. Ele diz que Cristo é o nosso estandarte. E estandarte é tudo aquilo que sai primeiro, antes do grupo, dizendo o que aquele grupo é. Se nós fizéssemos uma passeata e tivéssemos um grande estandarte, que grupo é esse? Esse grupo fala de quê? Qual a identidade desse grupo? Leia o estandarte que você vai entender o que é que esse grupo quer. Qual o nome desse grupo? Qual é a intenção deles? Por que é que eles estão reunidos? Ele vai dizer, Cristo é o nosso estandarte. A identidade do culto, a identidade da nossa comunhão, a identidade da nossa doutrina tem que estar voltada para a obra, a pessoa e o amor de Cristo. Jesus é representado. Ou seja, sem esse estandarte, a minha liturgia, a minha doutrina, o meu modo de falar, a minha cultura, elas não podem ser direcionadas de uma maneira correta. E a partir do versículo 12, ele não profetiza, aqui não existe apenas uma profecia sobre o retorno do cativeiro. Aqui o plano de fundo é o retorno do cativeiro. Olha, Judá não vai mais brigar com Efraim, e Efraim não vai mais ter inveja de um. Vocês vão se unir contra os inimigos, vocês vão ser fortes. Isso acontece depois do cativeiro da Babilônia. Mas ele aqui está falando de algo maior. Ele está falando não só do Israel físico, ele está falando do Israel
espiritual. Por que isso? Porque quando a gente chega lá em Romanos 15, 12, ele vai citar o versículo 12 como referência para falar do Israel de Deus. Para falar agora da restauração do povo de Deus, da segunda vinda de Cristo. Então, isso é o que ele vai dizer. Esse é o plano de fundo dele. E a partir do versículo 13, ele vai mencionando as consequências dessa união. A inveja de Efraim acabará. Os adversários de Judá serão eliminados. Olha, os salvos de Israel irão entrar em plena comunhão uns com os outros e eles vão espalhar isso, eles vão espalhar essa comunhão para o mundo, para os salvos das outras nações. Esses versículos usa a libertação, por exemplo, do Egito. Olha, assim como eles foram libertos do Egito, eles serão libertos da Babilônia e serão libertos do pecado, porque só Deus nos liberta. Fala da libertação pelo Evangelho de judeus e gentios, do cativeiro do pecado. Ou seja, como muitas vezes os profetas vão falar sobre isso no Antigo Testamento, a libertação espiritual é ilustrada através de uma libertação literal. É uma ilustração para nos mostrar aqui. E se ele tem poder para libertar judeus e gentios, ele tem poder para nos libertar, porque nós somos os gentios que precisam de perdão. Vamos clamar esse perdão a Deus. Ele é um Deus que perdoa pecados. Nós pecamos, mas também temos a liberdade de pedir perdão ao nosso Deus. E nós não precisamos pagar indulgências para isso. Não é por isso que nós ofertamos ou damos o dízimo. Esse perdão é de graça. É só nos ajoelharmos, é só termos esse momento agora aqui e pedirmos perdão ao nosso Deus. Eu queria pedir ao nosso irmão Mateus, presbítero também, chama